Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, o capítulo 3. Segunda Coríntios, o capítulo 3, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se esvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali é liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Senhor, eu te adoro. Amado da minha alma, Senhor meu e Deus meu, Tu és a realidade. A minha expectativa está em Ti. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós a revelação da Tua palavra, que nós possamos sair daqui cheios, que nós possamos entender os Teus desígnios, que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração e que nós possamos ser movidos por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aparente ou permanente? Tudo aquilo que é aparente é contemplado com os nossos olhos naturais. É aquilo que o homem pode construir. É aquilo que nós levantamos com a força do nosso braço. Agora, aquilo que é permanente só pode ser construído no Espírito. Isso só pode ser feito por meio do Pai. Ele imprime em nós. Ele coloca um selo que começa nessa vida e permanece
para toda a eternidade. Significa que o homem, ele pode tocar naquilo que é aparente. O homem, ele pode construir coisas que são perecíveis, mas aquilo que Deus constrói no coração do homem é para a vida eterna. Permanece. Aleluia! E quando nós entendemos o que Deus está realizando, a gente se torna também perseverante, porque perseverança é você correr atrás de um alvo com esperança. É você não desistir, é você saber que todas as coisas cooperam para o teu bem. Aquilo que aparentemente é ruim, pastor, sim, você acha que é ruim, mas Deus está te preparando, te forjando, levantando a temperatura para que a pureza seja revelada. Aleluia, queridos. O versículo 17 diz: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Ali a liberdade. Queridos, libertação é diferente de liberdade. Libertação não é só para o mundo, é para a igreja. Porque libertação fala de ser colocado para fora de algo que nos prende. Libertação tem a ver em ser livre de estruturas na mente, de pensamentos viciosos, de algemas que nos prendem, de travas emocionais. Quando você é livre, você olha para trás e vê o que foi necessário para te colocar nesse lugar. Quantas pessoas hoje estão cativas, escravas de um pensamento? Precisa de libertação. Quantas pessoas estão escravas de um sentimento? Precisa de libertação. Quebrar estruturas. Romper com muralhas. Agora, a liberdade é diferente. Você só pode viver em liberdade se antes for liberto. Eu vou repetir. Você só pode viver em liberdade se antes for liberto. Porque a liberdade fala de um modo de vida, de um estilo de vida. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Significa que a liberdade, queridos, é viver sem condenação. O homem que é livre, ele vive sem culpa. E só Cristo pode tirar a culpa do coração do homem e colocar o homem num caminho de liberdade, porque ele foi liberto. Então, grave uma coisa no seu espírito: Deus está estabelecendo um fundamento de liberdade, para que você possa entender que uma vez que você foi tocado no seu espírito, você não é mais cativo de ninguém, você não é mais escravo do medo, aleluia. Então você pode declarar: eu sou livre, e foi para a liberdade que Jesus me libertou. Oh, aleluia. Nem sempre as nossas ações estão alinhadas às nossas intenções. Nem tudo que nós queremos, nós fazemos. Mas às vezes é necessário, temos que fazer. Mas o alinhamento de ações e motivações nem sempre estão linkadas. Eu posso vir à igreja e não adorar. Você pode estar fazendo parte de um culto onde é falado do amor de Deus, onde nós cantamos, mas tem uma resistência dentro de você, onde Deus não pode liberar nada. Então você volta para casa da mesma maneira. E você vê a pessoa do seu lado sendo cheia, e você dizendo: Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque uma coisa é você cantar, outra coisa é você adorar. Uma coisa é você vir à igreja, outra coisa é você cultuar. Culto é aquilo que você prepara para o teu Deus. Culto é oferta. O que temos apresentado no altar. Essa é a grande verdade. Eu posso dobrar os meus joelhos, fechar os meus olhos e não orar. Talvez balbuciar algumas palavras que não passam desse teto, porque não tem verdade. Porque a minha ação
não está ligada à minha motivação. Eu estou de joelho, mas eu não estou em contato com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele reconhece adoradores, porque tem uma forma de adorar. Ele está buscando adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, quando a minha ação está desconectada da minha motivação, aquilo é superficial, é só cumprir tabela. Ei, cultuar não é um ato religioso, cultuar é um ato de devoção e sacrifício. Culto racional ao Senhor, com entendimento. Você vem já se preparando, dizendo: Senhor, eu estou me esvaindo, eu estou retirando coisas minhas, para que o Senhor possa me encher das tuas coisas. Isso é santificação, é perder as suas coisas, para que você possa ganhar as dele. Aleluia, queridos. Eu posso também ir trabalhar, bater o crachá, e não está ali. Meu coração não está ali. A transformação, ela acontece quando as ações estão conectadas às motivações. Você já ouviu aquelas pessoas dizendo: tem que querer. Por quê? Pode fazer algo aqui fora, mas aqui dentro não está resolvido. E eu quero te dizer que a alma, ela sente, mas o espírito sabe. Todas as decisões que nós tomamos na alma, nas emoções, elas não duram. Elas têm prazo de validade, mas toda decisão no espírito permanece. Tem coisas que são aparentes. Isso passa como um sonho. Isso passa como uma flor que hoje é plantada aqui, vem o vento e desloca ela de lugar e a gente não sabe nem onde foi plantada. É no coração que estão os depósitos de uma vida. E por isso Deus está dizendo: rasgue o seu coração. Rasgar o coração é deixar tudo sair. É falar para Deus de tudo aquilo que tem atrapalhado o agir dele em nossas vidas. A gente tem guardado em nossos depósitos tanta coisa ruim. Mas o pior é que a gente não gosta de mexer, porque nós criamos já um compartimento secreto para essas coisas. Mas todas as vezes que Deus, Ele nos toca, sabe o que Ele faz? Ele mexe justamente nessa área, para dizer: filho, você só pode viver a liberdade se for livre disso. Eu estou falando sobre perdão que precisa ser liberado. Eu estou falando sobre atitudes e práticas que estão impregnadas em nós, que não revelam o caráter de Cristo. O judeu, quando quer demonstrar profunda tristeza ou luto, sabe o que ele faz? Ele rasga as suas vestes, joga sobre a sua cabeça terra, e ali quem passa sabe que aquela pessoa está em profunda tristeza. O Senhor está dizendo: eu não quero que vocês rasguem as vestes, isso é aparente. Eu quero que vocês rasguem o coração, porque quando nós rasgamos o coração, nós deixamos tudo sair. Quando a gente rasga, aquilo que está escondido vem para fora, e Deus trata aquilo que é revelado por nós. Amém, queridos? Deus está tocando pessoas nessa noite dizendo: ei, não precisa fazer nada aqui fora, não precisa mostrar uma cara de arrependido se aqui dentro você não está bem. Deus está dizendo: ei, rasga o teu coração e coloca tudo para fora, para que eu possa curar, para que eu possa restaurar. Porque rasgar é expor. E queridos, um coração fechado não pode ser curado. Eu vou repetir: um coração fechado não pode ser curado. Ei, a palavra do Senhor diz que não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Ei, amor forçado é violência. Deus, Ele aponta, diz: filho, eu preciso tocar aí. Se você der liberdade, Ele vai transformar.
Ele não arromba a porta. Essa é uma geração que não rasga mais o coração. Uma geração que mantém os pecados inconfessos. Uma geração dos olhos secos que não choram mais na presença do Senhor. Ei, qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Tem gente que diz, pastor, eu depois que saí do primeiro amor, falei, ei, como é que é? O primeiro amor é para ser carregado junto conosco a vida inteira. Você não saiu, não é um estágio. O primeiro amor é a revelação do amor de Deus na sua vida. E isso tem que estar todos os dias. A geração dos olhos secos chora por qualquer outra coisa, mas na presença do Senhor não gasta mais tempo. Não investe mais devoção. Tem um ditado que diz, quem vê cara, não vê coração. Às vezes aqui fora está de uma maneira, mas aqui dentro, ó, está totalmente diferente. Porque a gente monta os nossos personagens. A gente monta a nossa fantasia e começamos a viver dentro dela. Criamos um mundo paralelo onde nós somos as vítimas, onde todo mundo faz mal pra gente. Deus está dizendo, eu preciso te arrancar desse lugar. Você não foi chamado para um lugar de vitimismo. Quem vê cara, não vê coração. Tem outro ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. A gente vê algumas coisas brilhando por aí e acha que é precioso. Mas quando a gente vai dar uma pesquisada um pouquinho mais, dar uma cavucada um pouquinho mais, é só brilho, mas não tem essência. É passageiro. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 diz assim: Deus não vê como o homem vê. Pega isso, queridos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos. A ciência de Deus não pode ser alcançada pelo homem. Então a forma de como Deus te vê é por dentro. O homem te vê por fora. É aquilo que você revela. É aquilo que você mostra no seu dia a dia. Então as pessoas rotulam. Mas pega isso. Hoje nós somos precificados. Esses dias eu estava esperando para ser consultado. E ali conversando, tinha um senhor do meu lado. E ele começou a puxar papo. E ali eu pedi o nome dele. Ele falou, seu Agnaldo. E ele pediu, o que você faz? Eu falei o que eu fazia. E a conversa foi acontecendo. Ele foi chamado para consulta. E ele não soube o meu nome. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração que precifica. Que primeiro é o que você faz. Primeiro é qual é o carro que você tem. Qual é o cargo que você tem na empresa. Uma geração que coloca um rótulo e compra baseado naquilo que está aparente. Outra vez eu entrei numa casa de ração. Fui comprar uma ração. E o dono veio, faceiro, me atendeu. Eu falei, nossa, que atendimento maravilhoso nesse lugar. Vou voltar outras vezes. E quando eu fui pagar, ele disse assim, você não é da família dos Dalegrave, que é dono desse lugar, do prédio onde ele estava? Eu disse, da família de quem? Dalegrave. Falei, rapaz... Não, qual é o seu sobrenome? Falei, Oliveira Silva Costa. O homem murchou na minha frente. Ele esperava os Dalegrave, mas não era só o Alicélio de Oliveira Silva Costa. Mais brasileiro impossível. Talvez pelo duro, né, como chamam. E eu pude ver que, se eu fosse o Dalegrave, aquele tratamento seria normal, mas como eu não era, eu vi que mudou alguma coisa no semblante dele. Significa que nós estamos
inchando na reputação e perdendo o caráter. O que nós temos construído, querido? O que nós temos vivido? Reputação ou caráter? Reputação é o que os homens dizem sobre você. Agora, caráter é o que Deus constrói em você. Reputação é aparente, mas o caráter é permanente. Aleluia! É o que Deus está realizando em nós. Um caráter estruturado. Que o teu sim seja sim, que teu não seja não, que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que você olhe para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Nós temos um alvo, queridos, e nós estamos crescendo, não de culto em culto, mas de fé em fé e de glória em glória. Você não cresce quando você vem ao culto. Você cresce quando a glória de Deus te toca. Seja tocado agora pela glória de Deus, agora. Seja cheio do Espírito Santo, agora. Deus, Ele está revelando o caráter do Cristo. Está estruturando as nossas vidas por dentro. Ele está estabelecendo o seu governo. Nós estamos a cada dia nos tornando e crescendo a estatura do varão perfeito que é o nosso Senhor. Nós investimos tempo e força para consertar aquilo que as pessoas veem, aquilo que é mostrado. Então a gente arruma para quê? Para manter o nosso personagem em dia. Mas eu sempre digo aqui que aquilo que começa no homem é o homem que tem que manter. Vai chegar um momento que isso vai pesar e você não vai mais conseguir carregar esse fardo. Porque é aparente, é algo que foi criado por nós. Nós limpamos a casa normalmente onde os olhos enxergam a sujeira, não é assim? Mas não é porque você não enxerga a sujeira que a sujeira não está ali. Porque quando Deus, Ele te chama, não é para mostrar o que você enxerga. É para revelar aquilo que nós fingimos que não está lá. E Deus começa na faxina, através do seu Espírito, levantando o tapete. Diz, olha, aqui ó, isso aqui precisa ser tirado. Levanta essa poltrona, levanta o sofá, puxa essa mobília de lugar. Faxina é isso. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o caminho de fé, queridos. Então não dá mais para a gente só limpar onde passa o padre. Não dá mais para poder limpar só onde os olhos estão enxergando. Tem coisas que precisam ser descobertas, que precisam ser reveladas. O Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Veja, uma ação desconectada de uma motivação. Os lábios adoram. É fácil dizer que Deus é bom, que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso Senhor. Mas será que quando a gente fala isso, essas sentenças espirituais, realmente é verdade? Porque Senhor significa teu dono. Quando você fala, tu és o meu Senhor, tu está dizendo, tu és o meu dono. Tu governas sobre a minha vida. Não adianta, queridos, falar coisas e o nosso coração está distante, está gelado. Aí as nossas orações não terão poder. Você vai orar e vai ser superficial. Você vai ler a palavra e vai ser só mais um livro. Por quê? Ação e motivação não estão ligadas. 2 Coríntios, o capítulo 3, diz assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que o povo não visse a glória que estava desaparecendo. Olha o que o Paulo diz. Eita, Paulo. Está falando do maior vulto da antiga aliança, Moisés. Ele está dizendo, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que o povo não visse que a glória estava desaparecendo.
está falando de uma situação, depois que Moisés subiu ao Monte Sinai, ele teve um encontro com o Senhor, ali a glória de Deus acendeu Moisés, de tal forma que o seu rosto estava totalmente aceso, iluminado, e quando ele desceu para falar com o povo deu crédito àquilo que ele estava dizendo, sabe por quê? Porque tinha algo aparente, tinha uma manifestação, mas essa glória, a Bíblia diz que ia desaparecendo, e conforme ia desaparecendo, o que Moisés fazia? Colocava um véu sobre o rosto. Para quê? Para que o povo não visse que aquela glória, a manifestação, não estava mais ali, e continuasse dando crédito para aquilo que ele estava dizendo. Povo é povo, e nós ainda estamos vivendo muitas vezes assim. Queremos manifestações, queremos ver um homem brilhando no altar, queremos ver homem revelando tudo, até o CPF. Pastor, eu vou numa igreja onde o cara fala até meu CPF. Ô irmão, tem misericórdia. Pastor, eu vou lá numa campanha porque tem cura lá. Será que no meio do teu povo, será que onde você está também não tem liberação de cura? Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Ei, no lugar que você está, num culto, tem restauração, tem renovo, tem cura, tem batismo com o Espírito Santo. Ei, tem novas vidas sendo geradas no reino de Deus. Aleluia. Então, muitas vezes a gente está querendo algo aqui fora para dar crédito à mensagem. Ah, mas tu viu? Não gostei da didática daquele pastor. Ah, eu não gostei daquela música, porque lá na minha igreja, tem isso ou tem aquilo outro. Esses dias um rapaz disse para mim: nossa, tem que ver lá na minha igreja. Lá na minha igreja tem um cara que todo culto ele fala coisas a respeito da minha vida. Eu falei: cara, ele tem todo culto algo para falar sobre você? Sim, ele revela coisas que nem eu sei, que nem você sabe. Então primeiro você tem que saber para depois confirmar se é verdade, né? Pensando bem, eu vou orar nesse sentido. Eu falei: ora, a gente quer ver os títulos brilharem, o rosto brilhar. Ei, queridos, o que Deus está construindo não é aparente, é permanente. Uma glória insuperável. Uma glória insuperável. A ideia do homem é esconder para que o povo não perceba que está dissipando a glória. No começo da caminhada, nós não nos importamos com o que as pessoas vão dizer. O que importa é jogar o lixo fora. Não é isso? A gente vem prostrado na hora do apelo, chorando. Deixamos as nossas cargas aos pés do Senhor. Então Ele dá sobre nós também o seu fardo e o seu jugo, dizendo: agora você vai caminhar comigo. Mas com o tempo, nós acostumamos as pessoas, o povo, de ver a gente brilhando. Então depois que as pessoas te veem brilhando, a gente começa a construir para nós também um personagem. Porque dizemos: ei, eu não posso estar mal. O que vão dizer? Já me viram brilhando, agora eu vou dar um jeito de esconder o meu rosto para que eles achem que eu ainda continuo brilhando. Mas eu quero te dizer que o que mantém o fogo aceso é o Espírito de Deus, é o teu relacionamento com o Espírito Santo. Mas tem um momento nas nossas vidas que parece que esse fogo vai apagando, e nós forçamos a barra, querendo mostrar uma coisa que não existe mais. E aí nós geramos uma igreja morna, porque terrível é você ser morno. Uma pessoa fria, ela é fria porque não teve o fogo do Espírito, a revelação de Deus. Uma pessoa quente é aquela que está colada ao coração do Pai. Mas uma pessoa morna é aquele quente que esfriou. Então conhece as verdades de Deus, mas porque não fez a manutenção do fogo, assim como Levítico 6 diz: e o sacerdote colocará lenha a cada manhã no altar, e jamais o fogo se apagará. Então,
A gente, uma vez que brilhou, a gente não aceita mais mostrar debilidades. O que vão pensar de mim? Eu sou um pastor. Ei, seja real. Aqui para o povo dessa igreja, eu sou um pastor, mas eu sou real. Quando está doendo, eu digo, gente, ora por mim. Ora por mim porque está doendo. Eu preciso da intercessão de vocês. Nós precisamos ser de verdade. O reino de Deus é formado por pessoas de verdade. Chega de colocar um véu. Chega de mascarar o problema. Nós investimos naquilo que é aparente e não naquilo que é permanente, queridos. Por favor, que nessa noite nós possamos tirar o véu. Porque tem uma glória que está sendo liberada sobre a igreja, que está trazendo um crescimento de tal forma, que você, na hora que rasgar o teu coração, você vai ver um bálsamo descendo, uma cura descendo, um remédio descendo sobre aquilo que você diz que é o problema. A palavra do Senhor diz, em Isaías o capítulo 6, diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os serafins declaravam, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele fala sobre um homem que morreu em uma data. Esse homem marcou uma história. No ano que morreu o rei Uzias. Uzias, depois de Davi, foi o rei mais importante. Ele foi responsável por todas as estratégias de guerras mais bem montadas, mais elaboradas. Ele tinha revelação de Deus para criar armas bélicas, tecnológicas que o inimigo não conhecia. E esse homem, ele era um herói para a nação de Israel. Tanto que Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele só profetizava caos. Porque ele estava enxergando a partir de uma realidade humana. Mas quando chegou no capítulo 6, quando o rei da terra morreu, o rei do céu foi revelado. Porque o Senhor não divide a sua glória com outro. Antes, para a nação de Israel e para Isaías, Uzias era o cara. Então eles não conseguiam enxergar a glória de Deus. Mas quando Uzias morreu, então Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele teve a revelação da glória de Deus. Ei, nós carregamos às vezes um Uzias dentro de nós, uma força humana que tem que cair por terra. Aquilo que é aparente tem que cair por terra, para que o inabalável prevaleça, para que nós possamos enxergar a glória de Deus. O Senhor continua sentado num alto e sublime trono, aleluia. Oh, queridos, e a gente está apegado a coisas que são perecíveis, e Deus está te dizendo, ei, eu estou levando você para um lugar onde nada mais importa senão me adorar. Por favor, não diga que está em paz quando está em guerra. Um dia, eu estava entrando numa igreja que eu fui convidado para poder pregar. Foi engraçado que eu falei, paz do Senhor, querido. Paz só para você. E eu falei, cara, esse cara não está errado. Porque ele não estava bem. Ele não estava em paz, dentro dele tinha uma guerra e precisava ser resolvida. E eu entendi por qual motivo eu estava ali. Deus nos usou para que aquela vida pudesse entender o seu lugar no reino. Então ele foi tocado. E ele disse, pastor, eu entendi que paz é uma pessoa. E hoje eu tive um encontro verdadeiro com a pessoa de Cristo. E hoje eu tenho paz, hoje eu posso dizer, paz do Senhor. Não diga que ama, quando se pudesse mataria. Sabe aquele, eu te amo, mas... Sabe? Que as nossas ações estejam conectadas com as nossas motivações. Nós precisamos ser reais. Deus, Ele só muda aquilo que você diz que precisa de mudança. Deus só restaura aquilo que você revela que precisa
de restauração. Aquilo que para você não está quebrado, Deus não pode restaurar. Mas quando você diz: Senhor, está aqui, ó, eu estou quebrado, eu preciso de restauração, eu preciso que o Senhor me faça de novo, que o Senhor junte os cacos. E sabe o que Deus faz? Deus não tem uma super bonder. Deus, ele não joga fora o barro, ele te faz de novo a partir da vontade dele. Em nome de Jesus. Ele está dizendo: filho, diga onde está doendo, que eu quero curar você. Diga o que foi quebrado, porque tem restauração. Porque o fingimento atrasa o tratamento. Vou repetir: o fingimento atrasa o tratamento. Se você chegar numa consulta médica e quando ali o médico te perguntar quais são os sintomas, se você não disser, o remédio não vai ser correto. Assim também é no reino de Deus. Ainda que Deus saiba de tudo, a palavra do Senhor diz lá em Salmos, o capítulo 139, que Ele nos sonda e nos conhece. Antes que haja em nós palavra, Ele já sabe o que nós iremos dizer. Mas Ele quer que você fale dos sintomas. Porque quando você fala, quando você rasga o coração, algo muda em você. Algo muda no ambiente. Você reconhece que precisa dessa transformação. E transformação é uma mudança de forma. Tem pessoas que dizem: pastor, eu dei uma volta de 360 graus. Eu falei: então está errado. 360 graus você voltou para o mesmo lugar. A volta com Jesus é de 180. Amém? Não, é isso mesmo, é 180. Eu só me confundi nos graus aqui. Sabe por quê? Porque quando Jesus, Ele assume o controle da nossa história, quando você dá a liberdade para o Espírito de Deus realizar a obra, você vai sendo mudado dia a dia. Você olha para trás e diz: se fosse antes, o leão ia rugir. Não é assim? E você começa a desconhecer algumas coisas. Sabe o que é isso? O fruto do Espírito sendo estabelecido dentro de você. É a paciência, a alegria. Como é que tu consegue ser alegre nesse momento? Eu não sei, mas o Espírito de Deus está fazendo algo dentro de mim que eu ainda não sei tudo. Eu desconheço algumas coisas, mas eu tenho certeza que eu não sou mais a mesma pessoa de outrora. Ei, queridos, quando você é transformado, o caminho nunca mais é o mesmo. O caminho que Jesus passou nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Sabe qual que é o meu papel aqui na igreja? Apontar o cordeiro, assim como João Batista. Só isso. João Batista pregava e batizava até Jesus entrar no cenário. Quando Jesus, ele começa o seu ministério, sabe o que João Batista faz? Dá um passo para trás e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a minha missão, é só apontar o Cordeiro dizendo: vai, segue, segue, porque Ele tem transformação, Ele tem vida para você. Aquilo que Ele tem, Ele vai construir, é permanente. Mas se você não quiser, aí é contigo. Aí o problema não é meu. A minha missão é apontar. É dizer: vem. Porque tem vida e vida em abundância. Se alguém estiver passando um momento difícil, eu vou orar. Eu vou clamar ao Senhor até que algo aconteça. Mas eu quero dizer que eu não vou perder minha noite de sono pelo problema dos outros. Não. Eu quero dizer que eu não vou deixar com que nada me arraste para onde essa pessoa está. Tem a ver com a história dela. Deus tem uma história para mim, tem uma história para você. Ainda que você possa orar, clamar, você não pode viver a história do outro. Deixa, queridos, com que Deus trate. Às vezes a gente atrapalha o tratamento de Deus. A gente coloca as costas no chicote do outro. Deus está tratando e você diz: oh, dodói,
Senhor, o que está acontecendo com essa pessoa? E daí você diz, não, eu quero tomar partido nisso. Então toma, pof. Entrou debaixo de um jugo que não era teu. E Deus está dizendo, não, o teu papel é orar. O teu papel é clamar. Porque eu sou um Deus justo e amoroso. A tua misericórdia não é maior do que a minha. E se eu estou tratando essa pessoa, misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro. O nosso Deus é amor. Ele não tem amor, aleluia. Nós temos amor. Então se Deus está tratando, deixa. Só ora e veja o que Deus vai realizar. Porque a gente está atrasando o tratamento na vida de muitas pessoas. Deus quer fazer e a gente está colocando as costas no chicote do outro. Deus está aplicando uma injeção que já é bezetacil, porque paracetamol não resolve mais. E a gente está dizendo, não, dá no meu braço aqui, ó. Toma a injeção. Não é assim. E aí depois a gente vai chorar, porque fizemos algo fora do propósito. Deus está dizendo, meu filho, você não pode ser movido pela aparência. Porque aquilo que eu estou construindo é permanente. Êxodo capítulo 20, o versículo 19 diz assim: rogaram a Moisés, fala tu, e nós ouviremos. Não fale diretamente o Senhor, para que nós não morramos. Sabe o que o povo estava dizendo? Moisés, nós temos medo de Deus. Todo homem que não vê Deus como Pai, tem medo. Porque vê um Deus que castiga. Sabe o que o povo está dizendo? Não, sobe, fala com Deus, depois só transfere aquilo que Deus está dizendo. É um povo que não queria relacionamento com Deus, queria terceirizar o relacionamento. E muitas vezes hoje a gente está assim. Eu vou na igreja porque o pastor hoje vai falar coisas que Deus tem revelado para mim. Aleluia, sim, nós falamos. Agora eu quero te dizer que vai ter um momento do quartinho onde esse relacionamento precisa ser entre você e Deus. Não vai ter ninguém entre vocês. É quando você rasga o coração de Senhor, essa prática de pecado que todos os dias afeta a minha mente, esse vício que tem me arrancado da tua presença, eu preciso ser liberto disso. É nesse momento do relacionamento que nós somos curados. É quando você diz, eu quero pisar nessa prática de pecado, eu não aguento mais isso. É quando você e Deus está no diálogo que a cura vem, que o bálsamo vem. O problema é que a gente quer viver um ambiente religioso, onde o pastor diz algumas coisas e a gente vai para casa. E aquilo não repercute num quartinho de oração, em um altar onde nós construímos a nossa casa. Queridos, ainda que nós tenhamos homens de Deus para falar ao nosso coração, você hoje tem o Espírito Santo. E Ele testifica ao teu espírito que você é filho de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Só começa a falar, só se quebranta na presença dEle, e você vai ver as direções vindo, saltando dentro de você. Você vai ver o seu espírito voltando a borbulhar. É isso que Deus está realizando nesses dias. Você não precisa de uma mão estendida, você precisa de uma atitude de fé. Uma atitude de fé, uma decisão. Ele te fez ministro de uma nova aliança. Pastor, é só para algumas pessoas? Todos somos ministros dessa aliança. Um novo testamento que foi escrito com sangue a nosso respeito. Salvação. Salvação. Eu sou do tempo que as pessoas, elas caíam endemoniadas num culto. Pessoas que ao entrar na igreja eram possessas. Aí você me pergunta, o que aconteceu? Por que a gente não vê isso com tanta frequência? Será que os demônios se converteram? Na verdade, antes eles possuíam o corpo. Agora, eles possuem a mente. A mente. Por isso que te faz escravo de um pensamento.
Por isso que quando muitas vezes nós estamos em um culto, a gente está vagueando, sabe o que é? Ele tirando a sua mente para que você não receba aquilo que Ele tem para liberar no seu coração. Que te faz refém de um vício, onde todos os dias você tropeça. Pessoas que estão possuídas na mente, que precisam de libertação para viver a liberdade no Espírito. O inimigo descobriu outra porta, que através de um padrão cultural e das informações, fazem corações endurecidos para não se arrepender e se entregar a Jesus. Hoje, se você dá um clique, você vai ter todas as informações que você quiser. Quanto tempo nós temos passado na internet? E quanto tempo nós temos passado na presença do Senhor? Então isso vai revelar de quem você é, a quem você pertence. Sabe o que tem acontecido nessa geração? O inimigo tem nos colocado diante de inúmeras informações, para que a gente perca o alvo, para que a dúvida comece a crescer em nossos corações, para nos tornar refém de sentimentos, de traumas, de bloqueios, e com isso, mantém pessoas dentro da igreja, mas possessas na mente, pessoas na igreja desconectadas de Deus, pessoas na igreja que vivem uma aparência, mas não tem uma permanência. Corações que estão duros para ouvir a palavra do Senhor. Tem uma coisa que me deixa indignado, é quando acaba um culto e alguém diz: pastor, nossa, essa palavra foi um alívio para mim. Alívio? Então não sei o que eu estou pregando, ou você não sabe onde está. Palavra é confronto, é espada, ela vai na divisão de juntas e medulas, alma e espírito. Você tem que sair daqui moído, querido. Eu saio daqui moído, destroçado, sabe por quê? Porque eu vejo o quão miserável eu sou, e o quanto eu careço da glória e da graça de Deus. Todas as vezes que uma palavra vem, ela me confronta, e me coloca em um caminho, que é Ele, que é Jesus. Me tira do meu caminho, aquilo que eu achava que era bom para mim, e quando a palavra de Deus vem, ela me transporta para o caminho. Então você não vem para a igreja para ter um alívio. Alívio você tem numa terapia. A igreja não é uma clínica terapêutica. A igreja libera poder de Deus, que é o evangelho. Poder de Deus. Então, quando você sair desse lugar, você tem que sair mexido por dentro. Ei, quebrado, mas na presença do Senhor, dizendo: eu careço de transformação, realmente eu preciso de mudança, eu não aceito mais algumas práticas na minha vida. É isso que a palavra realiza em nós, aleluia. Oh meu Deus do céu, não temos aqui alívio, temos a cura. Jesus é a nossa cura. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero convidar o ministério aqui na frente.